né? E disponibilizar também para vocês um espaço para a gente conversar, para vocês sanarem as dúvidas, né? Então, a participação de vocês realmente é muito importante, né? Lógico que a gente sabe que tem alguns que não podem participar por motivos pessoais, por motivo de trabalho, a gente entende, né? E é por isso que a gente grava a reunião e depois disponibiliza, né? O link para que vocês possam assistir. A reunião também vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. A Josi pode colocar também aí para a gente o canal já, o endereço do nosso canal, aí no chat, né, para quem não lembra mais, ou colocar lá, né, Governador Mário Covas, vai aparecer o canal, e aí vai estar disponível lá a gravação da reunião também, tá bom? Então, se porventura algum pai que vocês conhecem, né, depois nós vamos colocar no grupo também, não pôde participar, vai poder assistir, né, a reunião depois com calma, e de acordo com a necessidade, né, com a realidade de cada um aí, ir assistindo e tomando ciência de tudo que foi tratado hoje. Nós preparamos, então, a reunião com o intuito de finalizar o primeiro bimestre. Nós tivemos uma reunião em fevereiro, né, foi a nossa primeira reunião de pais, onde nós passamos várias orientações de como ia acontecer as aulas, né, as atividades remotas, e apresentamos os professores. Depois nós fizemos uma outra reunião somente com os alunos de primeiro ano, com os pais dos alunos de primeiro ano, passando algumas coisas bem específicas do primeiro ano. E essa nossa terceira reunião, né, que finaliza o primeiro bimestre. Além da finalização do primeiro bimestre, dar um retorno para vocês, né, de como foi e tudo, a gente vai estar apontando algumas outras questões que são dúvidas de muitos de vocês, e aí, de acordo com o que a gente consegue esclarecer, nós vamos estar apresentando aqui nos slides, tá? Então, pode passar, Josi. Então, a gente vai começar com um vídeo, né, de homenagem a todas as mães. Eu sei que alguns professores já colocaram nos grupos homenagens, né? A vice-gestora Regina também preparou com muito carinho um momento para homenagear também as mães, disponibilizou nos grupos. Alguns professores fizeram alguns trabalhinhos, né? Pediram fotos, fizeram alguns vídeos, para poder, então, parabenizar vocês, né, pelo Dia das Mães, que foi domingo, mas a gente vai aproveitar esse momento também para homenagear, tá? Então, a gente vai assistir a um vídeo em homenagem a vocês. Na sequência, nós vamos estar apresentando para vocês, de forma bem geral, o resultado daquelas avaliações diagnósticas que os filhos de vocês, com exceção dos primeiros anos, fizeram. Não sei se vocês estão lembrados, né? Aquela avaliação pelo Forms. A gente até na reunião mesmo, a gente explicou como seria, porque teríamos essa avaliação. E aí a gente agora tem os resultados, né? E nós, então, vamos apresentar a vocês. No terceiro momento, a gente vai estar apresentando como que os filhos de vocês foram avaliados nesse primeiro bimestre, né? Houve algum tipo de avaliação? Vai ter algum tipo de nota ou conceito? Como que vai funcionar isso? Então, a gente vai explicar direitinho como isso se deu, tá bom? No primeiro bimestre, e como vai acontecer nos bimestres que ainda virão. Vamos refletir, né, um pouquinho sobre o papel da família no desenvolvimento dessas atividades, e algumas orientações gerais com várias questões sobre retorno às aulas presenciais ou não, merenda, entre outras questões que a gente vai estar apontando. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, vou tentar ser breve nos meus comentários, para que sobre um tempinho no final para a gente tirar alguma dúvida. Porém, assim, é um pouco longo, tá?
Vai ser um pouquinho longa, mas eu acho que vai ser bem produtivo. Josi, pode colocar o vídeo, então, de homenagem às mães. Espero que dê para ouvir direitinho. Eu era apenas eu, nada demais. Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual um sorriso de criança, esperando o presente de Natal. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações, um só se fez. Um que vale mais que dois ou três. Oh, 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 oh. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações, um só se fez. Um que vale mais que dois ou três. Feliz Dia das Mães para todos, para todas, né? Para os pais que são mães, para as mães que não são mães de barriga, mas são mães de coração, né? Para as avós que são mães, para as tias que são mães, né? Então, que vocês consigam aí sentir, né, a nossa alegria de estar presenteando aí vocês com esse vídeo lindo, tá bom? Então, nesse primeiro momento, que vamos tratar da avaliação diagnóstica, né, o retorno delas, eu vou pedir, então, para a coordenadora, né, para a orientadora pedagógica, a Josi, explicar, né, um pouquinho para vocês dessa etapa, como que ela aconteceu, né, o que ela resultou e o que a gente vai, para que vai servir isso, né, de que forma nós estamos já estudando tudo isso, tá? Josi, fica à vontade. Então, pais, boa noite, professores. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês, deixa eu só, eu preciso parando para poder aceitar os pais que estão entrando. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês das avaliações diagnósticas, né? Que foram aquelas avaliações que a gente, no início do ano, né, em fevereiro, os alunos realizaram. Alguns realizaram pelo Forms, que a gente disponibilizou o link para vocês, e outros pegaram impresso na escola e fizeram a realização dessa avaliação, tá? Vou voltar lá no slide.
Apresentaremos resultados por turmas, a partir da quantidade de acertos das questões. Cada professor ele tem o seu resultado da sua turma individual para planejar as possíveis intervenções de acordo com os resultados apresentados. Então, essa avaliação ela foi muito importante, né? Porque através dela a gente pôde diagnosticar e avaliar quais seriam os critérios adotados para estar auxiliando os alunos, os filhos de vocês, no desenvolvimento das atividades. Então, por isso, é de extrema importância, né? Foi de extrema importância a participação das crianças. E com todos aqueles critérios que a gente até desenvolveu uma reunião para explicar da importância de ter garantido que deixasse a criança desenvolver sozinho, até para a gente ter um diagnóstico real da situação e poder fazer as intervenções, tá? Então, eu vou apresentar um pouquinho dos resultados. Lembrando que os primeiros anos, eles não fizeram as avaliações diagnósticas. Os alunos do primeiro, então, eles não realizaram. Eles realizaram a sondagem das hipóteses de escrita, para verificar em qual hipótese da escrita os alunos se encontram, e assim conduzir a escolha das habilidades a serem desenvolvidas. Então, através dos resultados, seja da hipótese, né, os professores do primeiro ano entraram em contato individualmente, fizeram todo aquele levantamento, e assim como as avaliações diagnósticas, os professores preparam as atividades em cima dessas habilidades que os filhos de vocês precisam estar conhecendo, desenvolvendo, para lá na frente ele conseguir atingir as competências necessárias do ano, tá? Então, é uma etapa, por isso que é importante a realização. Esse tipo de atividade, só lembrando, voltando no primeiro ano, acontecerá novamente no segundo bimestre, para observar avanços no processo da leitura e escrita dos alunos. Mas essas são uma das ações que a gente ainda vai combinar todo o processo com vocês, como que vai ser desenvolvido, tá? Então, podem ficar calmos em relação a isso. O objetivo da avaliação diagnóstica é identificar a realidade de cada turma, especificamente cada aluno. Então, através dessa avaliação diagnóstica, eu tenho um resultado real. Aquilo que o aluno sabe e aquilo que ele ainda precisa desenvolver. Observar se os alunos estão desenvolvendo ou não as habilidades cobradas para o processo de ensino-aprendizagem. Então, é importante, o professor ele tem essa resposta através da avaliação diagnóstica. Verificar as habilidades mais atingidas, que estão com maior número de acerto, e as habilidades menos atingidas, que são as questões que tiveram um número menor de acerto. As habilidades não alcançadas, elas deverão ser resgatadas. Então, o professor ele tem que fazer o tempo todo esse ajuste. Ele tem que analisar a que os alunos conseguiram adquirir, né, e assim dar prosseguimento nas ações, e as que ele precisa retomar novamente, que é sinal que o aluno ainda não adquiriu. Então, ele precisa novamente mandar aquelas habilidades, né, que são os objetivos, para que o aluno possa cumprir e assim ele caminhar. Tá? Então, o professor ele tem um papel fundamental nessa questão desse olhar. Mas, para ele ter essa visão, esse olhar, ele precisa da resposta dos alunos. Porque a gente teve, né, até uma participação significativa, mas não foram todos. Então, atrapalhou muito esse olhar. Muitos não participaram, não realizaram, e isso atrapalha demais no desenvolvimento. Porque, além de atrapalhar a criança, porque a gente não sabe como eles estão, atrapalha até no planejamento do professor, porque ele poderia ter essas informações para estar ajudando os alunos. Então, é importante participar toda vez que a gente coloca uma ação para vocês estarem participando. É importante que vocês estimulem o filho de vocês a participar, tá? Que através dessa participação a gente vai ter os resultados. E refletir sobre as causas das dificuldades, definindo assim as ações necessárias para trabalhar as defasagens encontradas. Então, através desse resultado real, o professor sabe aquilo que ele precisa trabalhar, aquilo que ele precisa da sequência, qual caminho seguir. Então, por isso que o resultado, quanto mais real possível, melhor.
tá? Aí eu vou colocar os critérios, tá? Segundo ano A e segundo B, eles tiveram 89% de acerto, 88% de acerto em português. Deixa eu só aumentar aqui. Peraí, gente, só um minuto. Deixa eu só aceitar quem está entrando. Vocês estão conseguindo ver? Vamos lá. Então, eles tiveram, ó, juntando as duas turmas, segundo A e segundo B, eles tiveram 88% de acerto e 12% de erro. Em matemática, 89% de acerto, 11% de erro. Ciência, acho que alguém está com o áudio aberto. Vou desativar. Peraí, gente, só para me aceitar. Só lembrando, só enquanto a José arruma ali, que o percentual que a gente está apresentando para vocês foi baseado somente nos alunos que realizaram as avaliações. Então, se a Josi desce só um pouquinho a tela, para eles perceberem que do segundo ano A, 21 alunos realizaram. Do segundo ano B, 22 alunos realizaram. Foram as salas que a gente teve, acho que mais, um índice quase que total de realização. Tá? Os segundos anos, belezinho, todos os alunos, a maioria dos alunos lá fizeram a diagnóstica, realizaram a diagnóstica, né? Ou de forma online pelo link, ou de forma impressa, retiraram na escola, devolveram realizada e o professor, então, passou essas informações lá para o Forms. Então, no segundo ano, a gente consegue ver um número maior de realização de diagnósticas, tá? Então, é baseado nisso. Tá. Matemática, 89% de acerto, 11% de erros. Ciência, 87% de acertos e 13% de erros. História e Geografia também, 87%, né, e 13% de erros. Arte, 89% e 11% de erros. Educação Física, 97%, 3% de erro. Inglês, 89% e 11% de erros, tá? Vou para os terceiros anos, juntando terceiro A, B e C. Português, 83% de acertos e 17% de erros. Matemática, 85% de acertos e 15% de erros. Ciências, 86% de acertos e 14% de erros. História e Geografia, 95% de acertos e 5% de erros. Arte, 87% de acerto e 13% de erros. Educação Física, 96% de acerto e 4% de erros. Inglês, 87% de acerto e 13% de erros. Os quartos anos, 75% de acertos em português e 25% de erro. Matemática, 81% de acertos e 19% de erros. Ciências, 78% de acertos e 22% de erros. História e Geografia, 81% de acertos e 19% de erros. Arte, 87% de acertos, 13% de erros. Educação Física, 96% de acerto e 4% de erros. Inglês, 88% de acertos e 12% de erros. Os quintos A e B, juntando as duas turmas, eles tiveram 74% de acertos em português e 26% de erros em português. Em matemática, 73% de acerto e 27% de erros. Ciências, 87% acertos e 13% de erros. História, 88% de acertos e 12% de erros. Geografia, 89% de acertos e 11% de erro. Arte, 87% de acertos e 13% de erro. Educação Física, 95% de acertos e 5% de erros. Inglês, 89% de acertos e 11% de erros.
Então, esse é um resultado geral. Logicamente que foi baseado em cima dos alunos que responderam. Provavelmente, a gente teria um resultado diferenciado se todos tivessem participado. Então, é importante deixar essa ressalva aí, que é fundamental a importância de todos os alunos nesse processo, pois assim os professores teriam um resultado e geral da sua turma. Acho que é isso, Jamile. Joia, Josi, obrigada. É importante, então, ressaltar, né, que numa próxima situação onde a gente solicite a avaliação diagnóstica, que vocês estimulem as crianças, né, a realizar, preparem o espaço, façam todo um movimento para que eles possam realizar, né, esse tipo de atividade, e mais, tentem realizar realmente sozinhos, né? Segundo ano, a gente sabe que às vezes precisa, né, de alguém do lado para estar lendo, orientando um pouco, né, a questão da leitura, mas nunca dando a resposta. Terceiro, eles já conseguem ter um pouquinho mais de autonomia, mas ainda a gente tem crianças que precisam de alguém que leia. Isso é normal, né? Quarto e quinto, a gente já espera um domínio maior da leitura e uma autonomia maior na realização da avaliação diagnóstica. Se tivéssemos em aula presencial, provavelmente as avaliações em sala de aula para o segundo e terceiro ano seriam, sim, muitas vezes lidas pelo professor. O professor lê o enunciado e dá um tempo para a criança realizar. É assim que os professores fazem em sala de aula. Quando é mais para o final do ano, eles começam a dar maior autonomia, sobretudo para os terceiros anos, para que eles façam a leitura sozinhos, tá? Mas nesse início, na escola, seria feito dessa forma, né? O professor ia ler e os alunos iriam, então, fazer toda a reflexão para daí dar a resposta, escrevendo do jeitinho deles, mesmo com erros, faltando letra. Então, não tenham isso como algo desesperador, principalmente alunos de segundo e terceiro ano, tá? Isso é muito natural, isso é muito comum. Não é que seu filho não está sabendo nada, não faz nada, não consegue fazer nada sozinho. Realmente, ele não consegue e não vai conseguir por enquanto. Está no segundo ano, está só no terceiro ano. É lógico que quando a gente vê um aluno de quinto ano com muita dependência, é um pouco preocupante. Digo pouco, por quê? Porque às vezes acontece e ele precisa de ajuda ainda, né? Então, não significa que a criança não esteja conseguindo. Entra aí um pouco de insegurança, às vezes a criança não é muito autônoma no dia a dia dela mesmo, né? Ela precisa de alguém que lembre de escovar o dente, alguém que lembre de pegar a roupa, de guardar a roupa no guarda-roupa, né? Então, se ela em casa, mesmo grande já, no quinto ano, no quarto ano, tem algumas dependências, na hora de realizar uma atividade escolar, ela também vai aparecer essa dependência. Isso é muito comum. Então, eu queria que vocês se tranquilizassem nesse sentido, tá? E não se preocupassem. Nossa, meu filho não conseguiu fazer quase nenhuma questão da avaliação corretamente. O que eu faço? E agora? Ele vai fazer desse jeito, porque o professor ele tem que ter esse resultado. E enquanto tivermos remoto, com atividades de forma remota, ou se caso voltarmos de forma híbrida, né? Parte presencial e parte remota, porque tem pais que não autorizam o retorno, a gente vai estar trabalhando com essas dificuldades do aluno. Se continuarmos remoto por um tempo ainda, né, até que tudo se ajuste, o que o professor vai fazer para trabalhar essas dificuldades? Ele vai oferecer atividades diversificadas, atividades complementares, para o aluno estar realizando e estar tentando sanar essas dificuldades. Então, nós temos semanalmente o HTPC, né, que é um horário que os professores
se reúnem conosco, nós, eu, gestora, Regina, vice-gestora, e a Josi, OP, e toda semana a gente tem HTPC. E nesses HTPCs, a gente estuda e discute todas essas situações que a gente vivencia, né? A Josi dá as orientações de estudo para os professores, para que eles olhem para as dificuldades dos alunos e pensem em atividades, em situações que façam com que vocês em casa consigam ajudar os filhos de vocês a se desenvolverem, né? Mesmo distante do professor, mesmo distante da escola. Então, nós estamos olhando com muito carinho para isso, com muito cuidado para isso, tá? É um momento delicado, difícil, não está sendo fácil para ninguém, porém, a gente não está deixando de olhar para isso e de colocar essas situações em pauta nos nossos estudos, nas nossas reuniões semanais, tá bom? Então, fiquem tranquilos, não se desesperem, sobretudo esses alunos das séries iniciais, segundo e terceiro ano, eles estão dentro de um ciclo de alfabetização, né? Que se finda em partes no terceiro ano, mas ele continua até o quinto, até o nono, até o terceiro ano do médio, né? O processo de alfabetização, ele só acaba com a morte. Por quê? Porque o tempo todo a gente está aprendendo e a gente está ressignificando as coisas, né? E é isso, então a gente nunca vai chegar no fim. Ah, agora está pronto. Nunca ninguém vai estar pronto, tá? Então tranquilizem-se nesse sentido. No segundo momento, então, terceiro momento, na verdade, né? Eu vou estar apresentando para vocês a portaria, tá? Que reorganiza os procedimentos quanto ao sistema de avaliação e ao sistema de ensino mesmo, né, municipal, enquanto perdurar a pandemia pela Covid-19. Nós, da Rede Municipal de Lorena, nós temos uma legislação, ou seja, nós temos um regimento, né, escolar que nos direciona nas nossas avaliações ao final de cada bimestre, que vocês já conheciam, né? Chegava lá quase o final do bimestre, tinha aquela etapa de provas mensais, depois as provas bimestrais, os trabalhinhos, e gerava uma nota, né? E aí o aluno concluía o primeiro bimestre, depois o segundo bimestre, assim sucessivamente. Como a gente está no momento de pandemia, de afastamento social, e as crianças estão impossibilitadas de ir para a escola, a Secretaria da Educação teve que repensar essa forma de avaliar, né? Porque como que você vai, então, dar aos alunos avaliações mensais, avaliações bimestrais, cobrar determinados retornos, se a gente não sabe se esse aluno está conseguindo realizar, se ele está tendo apoio em casa, se ele só faz sozinho, se ele não tem os recursos necessários para estar realizando. Então, é tudo muito diferente, é muito subjetivo. E como trabalhar com essa subjetividade? Olhando de forma diferenciada para os resultados e para aquilo que os alunos nos apresentam. Então, por isso que foi feita essa portaria, a 21.834, tá? E 21.866 foi feita o ano passado, e esse ano a gente continua, por quê? Porque essa portaria, ela vai continuar existindo enquanto perdurar a pandemia pela Covid-19. Quando acabar a pandemia, os alunos voltarem às aulas todos, né, sem nenhuma restrição, sem 35%, sem 75%, todo mundo, a gente voltar à vida que a gente tinha antes, aí volta a funcionar o regimento anterior, que era o que vocês já estavam acostumados. Vocês estão me compreendendo a linha de raciocínio, ok? Sim? Se alguém tiver, assim, se eu estiver falando alguma coisa e não compreendeu, pode levantar a mão que aparece aqui para mim e eu dou voz e a pessoa pode fazer a pergunta, tá? Nessa portaria, está presente todo o funcionamento das escolas municipais de Lorena. E aqui apresentaremos um recorte, ou seja, eu peguei uma parte dessa portaria, tá? Para explicar para vocês
a forma como os alunos serão avaliados bimestralmente em 2021, tá bom? Pode passar, Jonas. Isso. Bem, se puder ampliar, isso. Aí. Então, sobre o boletim, ou seja, né, sobre os resultados, as notas, os conceitos, como que isso vai ser? Então, de acordo com essa portaria, o ano passado já funcionou dessa forma, só que o ano passado a gente tinha 2 conceitos, o S de satisfatório e o I de insatisfatório. Estão lembrados que a gente fez uma reunião e explicou? Esse ano, eles mudaram um pouquinho a portaria e acrescentaram outros conceitos, tá? Os conceitos dos alunos se deram com a análise dos instrumentos elaborados por meio da matriz de avaliação. Sabrine, acho que o seu áudio está ligado. Isso. Eu já desativei, Jamile, pode Tá, interromper. Elaborados por meio de uma matriz de avaliação, que foi avaliada a partir da correção das atividades desenvolvidas, atendendo a critérios específicos para a obtenção dos conceitos a seguir. Então, o que foi feito especificamente? De todas as atividades que os alunos realizaram, de fevereiro até abril, penúltima semana de abril, que vocês entregaram na escola para que o professor corrigisse, dentre todas essas atividades, todas essas semanas de atividades, o professor escolheu uma atividade específica que ele acha e considera o que mais seria interessante o aluno estar dominando, tá? E corrigiu essa atividade, né, com um olhar na forma como o aluno realizou. E atribuiu a essa atividade um conceito de excelente, satisfatório, regular, insatisfatório ou NA, que é não avaliado. O que é considerado excelente, né, no português? Ele ficou com E de português, ele ficou com S de matemática, ele ficou com R de ciências, né? E ele ficou com I de história e geografia. O que é o excelente? É quando o aluno realmente realizou a atividade de forma integral, ou seja, ele realizou e respondeu as questões, realizou a atividade corretamente, tá? O professor não observou nenhuma dificuldade ali naquela atividade, na realização daquela atividade. O professor atribui S quando o aluno, mesmo realizando aquela atividade de forma correta, ele percebeu que uma questão ou outra ele não respondeu corretamente, ou ele faltou uma forma mais clara e objetiva de se responder. E aí, então, o professor considera como satisfatório. O regular é quando ele percebe que o aluno, da atividade toda, metade dela tinham coisas erradas, né? Coisas feitas de forma errada. Então, regular. O insatisfatório é quando de toda aquela atividade, o aluno simplesmente uma questão só ele conseguiu responder ou dominar ou fazer da forma correta e os demais tudo feito errado, tá? E o NA, que é o não avaliado, é quando o aluno não apresentou as atividades na escola para correção. Então, não houve avaliação porque o aluno não interagiu com o professor. Ele não entregou as atividades na escola. Tá? Temos isso, Jamile? Temos. Muitos. E o que a gente faz quando isso acontece? Mas lá embaixo eu vou explicar, tá bom? Não é subjetivo essa questão, Jamile, do regular, do satisfatório? Sim, foi como eu falei para vocês. De forma remota, infelizmente, temos que trabalhar com uma certa subjetividade, tá? Por isso, dar nota 10, 9, 8, 7 é injusto, né? É injusto. Então, atribuir nota é injusto nesse momento. Por quê? Porque a criança pode ganhar um 10 e ter tido
a ajuda e alguém ter realizado tudo para ela, né? Ao mesmo tempo que ela pode ganhar, de repente, 7, mas, tadinha, ela fez tudo sozinha, né? Então, por ser subjetivo, por a gente não saber dizer se essa criança fez realmente sozinho, se ela não teve ajuda, se alguém não deu resposta para ela, se alguém, de repente, não fez a resposta só para ela copiar, né? Então, por trabalhar com essa subjetividade, essa portaria traz, então, conceitos e não notas, tá bom? Então, vocês vão perceber, né, no boletim dos filhos de vocês, quando a gente conseguir já adequar e disponibilizar para vocês, o conceito. Os professores dos filhos de vocês, eles têm todos esses conceitos, tá, registrados. Então, depois, com calma, se vocês quiserem chamar o professor no privado, no horário de trabalho dele, e perguntar como é que está o seu filho, como é que está a nota, se está tudo bem, se não está, podem fazer isso, tá bom? Mas eu peço que vocês façam durante o horário de trabalho deles, tá? Que é o horário em que seu filho estuda. Aí dá uma chamadinha lá no professor e fala, e aí, como é que foi meu filho? Tá tudo bem? Precisa melhorar em alguma coisa? O conceito dele foi legal, foi satisfatório, foi excelente, foi regular, foi insatisfatório, de modo geral, como que ele foi? E aí ele vai conseguir dar esse feedback para vocês, até que o boletim chegue às mãos de vocês, tá bom? Ô, Jamile, Oi. Só fazendo uma ressalva aí. Os professores especialistas, arte, inglês e educação física também tem um conceito, tá? Por isso é importante a realização das atividades. Isso, porque a gente percebe que vários não realizam essas atividades. Realiza só da turma, né? Português, matemática, ciência, história, geografia, e acaba que não realizando dos professores especialistas. Então, é bom ficar atento, quem ainda não realizou, procurar o professor para estar realizando essas atividades, tá? Inclusive, muitos alunos ficaram com conceito insatisfatório ou com NA, porque entregou português, matemática, história, geografia, mas não enviou nada, nem de inglês, nem de arte e nem de educação física, tá? Essas disciplinas são disciplinas da matriz curricular do aluno. Elas não são opcionais, elas são obrigatórias. E elas têm também conceito. Então, se de repente vocês estão deixando de lado porque acham que não precisa, antigamente, muito antigamente, digamos assim, acho que uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, realmente essas disciplinas não eram obrigatórias, elas eram facultativas. Hoje elas já não são mais facultativas, elas são obrigatórias, tá? O aluno pode repetir de ano se ele, de repente, vamos supor, chega no final do ano, ele ficou de matemática, aí ele ficou também de educação física, ficou de arte e ficou de inglês. 4 matérias. Se o conselho de final não aprová-lo, ele pode repetir. Nossa, mas é só matemática. Não, matemática, arte, educação física e inglês. Tá? Então, são disciplinas obrigatórias. Então, fiquem atentos, porque a gente percebeu muitas crianças que não deram devolutiva para os professores. Depois eu vou falar um pouquinho das devolutivas também aí na sequência dos slides, tá bom? Bem, os primeiros anos, tudo bem até aí? Sim? Primeiro e segundo, tá, Jamile? Isso. O primeiro ano terá esse conceito excelente, satisfatório, regular, insatisfatório e NA, em português, matemática, educação física, arte e inglês, tá? Nas demais disciplinas, eles serão avaliados por meio de um relatório do professor. Então, o professor vai estar fazendo um relatório sobre o desenvolvimento desse aluno nas demais disciplinas, tá bom? Em relação ao primeiro ano. Ô, Jamile, o segundo ano também, certo? Não é só o primeiro? Não, o segundo também. Primeiro e segundo? Ah, então tá, gente, eu me equivoquei, achei que era só com o primeiro ano. Primeiro e segundo ano. Então, primeiro e segundo ano. Acho que pode até arrumar, então, Josi, se você conseguir.
As demais disciplinas serão avaliadas, então, por meio de um relatório. Na educação infantil, já não temos isso, tá? A educação infantil, ela está isenta desse tipo de avaliação em conceito, tá? A forma de avaliar vai ser de outra maneira, que aí eu vou estar passando na reunião de educação infantil. Bem, então, a avaliação por conceitos, analisando a atividade que o aluno entrega na escola para correção, é uma coisa. Um segundo momento é a frequência escolar. A frequência escolar, nesse momento remoto, se dá pela realização das atividades pelos alunos. Então, é considerado um aluno frequente aquele que realizou, no mínimo, 25% das atividades. Como que a gente calcula isso? A gente pega o número de semanas de atividades que foram disponibilizadas, tá? E divide por 4. Então, nesse primeiro bimestre, Josi, me lembra quantas semanas foram, de modo geral? Eu não me lembro, não sei se... Eu acho que foram 5 semanas ou 6 semanas. Foi fevereiro, março e abril. Aí teve a semana de recesso. Eu acho que foram 5 semanas de atividade, se eu não me engano. É só olhar lá no site que vocês vão ver lá as semanas, né, discriminadas. Então, o que a gente pega? Vamos imaginar que tenha sido aí 4 semanas de atividade. Então, se o aluno realizou pelo menos uma semana dessas 4, que não foram 4, tá, gente? Foram mais. É só para vocês terem uma ideia. Se o aluno realizou uma semana dessas 4, ele é considerado frequente, né? Porque aí tem aí o 25%. Mas ele realizou uma atividade de uma semana. Ele já é considerado como frequência irregular, porque ele não realizou, além de realizar somente uma semana, ele realizou de forma incompleta. Tá bom? Jamile, foram 10 semanas. 10 semanas? 10 semanas. Então, 10. lá, a Regina foi buscar a informação, foram 10 semanas de atividade, tá? Então, para que o aluno fosse considerado frequente, ele tinha que realizar, no mínimo, 2 semanas completas, correto? 2 semanas? 2 semanas e meia, para ser mais precisa? Queria 2 semanas e meia. 2 semanas e meia, para ser mais precisa, exatamente. 25%. Então, se de todas essas 10 semanas o aluno entregou somente uma semana, ele é considerado como frequência irregular. E aí, esse aluno vai fazer parte da nossa busca ativa. Se na busca ativa a gente não tiver êxito, a gente pode encaminhar para o conselho tutelar. É como se essa criança estivesse abandonando a escola. Tá bom? Então, fiquem atentos aí à questão das semanas e da realização. Nós aqui, pode parecer que a gente não esteja controlando isso, mas a gente está. Tá? Eu vou explicar de que forma que os professores controlam, de que forma a gente... Então, a gente sabe exatamente qual aluno não entregou nada, qual aluno entregou somente uma semana, qual aluno entregou todas as semanas. A gente tem isso tudo registrado. Tá? Então, quando a frequência se torna irregular, é quando o aluno realizou menos de 20% do total de semanas de atividade. Oi, Andréia. Andréia levantou a mão. Pode abrir seu áudio e falar, Andréia. Foi sem querer? Acho que foi sem querer, né? Entenderam em relação à frequência? Então, no boletim vai aparecer lá o conceito e a frequência. Se tiver F,
é porque foi considerado frequente, realizou mais de 20% 25% de atividades. Se tiver um FI lá, porque essa criança... Jamile, seu áudio está cortando. Melhorou agora? Tá melhor? Estão me ouvindo? Sabe o que eu vou pedir? Para vocês desligarem as câmeras de vocês. Desliguem tá as câmeras. O áudio. Tem que desligar as câmeras de vocês para facilitar a minha conexão. Aqui o áudio tá normal. O áudio está bem claro, deve ser o problema. Eu ia falar, às vezes a sua conexão, Thaís. Será que não é a internet? Tem muita câmera ligada ainda, pode estar Tem que atrapalhando. desligar as câmeras, gente. Por favor, desliga as câmeras de vocês para não atrapalhar aqui na transmissão, senão começa a cortar mesmo conexão e tudo mais. Por favor. Desliguem as câmeras. Thaísa pode desligar a câmera. A mãe da Ana Luísa, se puder desligar a câmera. Isso, por favor. A gente gosta de ver o rostinho. Eu tô vendo a mãe da Ana Luísa fazendo assim com a cabeça. É legal, mas... No dela não tá desligando. Tá bom. Tá. A mãe da Eixla também. Da Eixla também tá ligada. Pode desligar a câmera. Isso, a Eixla foi ajudar a mãe lá. Joia. Entenderam em relação à frequência? Tá bom, Ana Luísa, não tem problema não. Entenderam em relação à frequência? Tudo certinho? Tá joia. Pode passar, Josi. Joia. Bem, merenda escolar. O que a gente pode dizer já sobre a merenda? A retirada do kit merenda, tá? Para a retirada desse kit, foi disponibilizada, então, uma primeira inscrição, tá? Que foi entre os dias 26/4 a 29/4. A gente até estendeu um pouquinho, fizemos até o dia 30, às 10 horas da manhã, porque ao meio-dia a gente tinha que enviar a listagem para a Secretaria Municipal de Educação. E os pais que conseguiram fazer essa inscrição, eles, então, entraram num cômputo, né, num número de base para compra de alimentos na quantidade certa, tá bom? Por quê? Porque os alimentos que vão ser disponibilizados nesse kit são alimentos perecíveis. Então, a secretaria vai ter que estar sempre trabalhando com um número muito preciso de alunos que vão retirar o kit, mensalmente. Então, todo mês vai ter praticamente um link ou uma forma de disponibilizar novas inscrições ou desistências, se for o caso, para a gente estar sempre atualizando essa quantidade para a secretaria, para que eles possam comprar os alimentos sem que ocorra desperdício, tá bom? Compra o alimento sobra na escola e tem que jogar fora porque o pai não foi retirar ou foi pedido a mais, tá bom? Então, por isso que foi feita essa primeira inscrição. Então, quem não fez a primeira, poderá fazê-la na próxima, tá? No caso de desistência, ligar para a escola, informar pelo grupo do WhatsApp, informar para mim ou para a Regina, no nosso número direto, que não vai retirar mais. Que aí a gente retira o nome dessa criança da lista, né? E eles ficam sabendo aí, então, que ao invés de 100, vai ter 99, né? Isso, Mário Covas. Isso aí, eu tô falando em nível de Mário Covas. Imagine esse apanhado mensal a nível de rede. Somos 40 escolas, tá? Contando creche, então, 40 escolas no município. Então, é importante, não vai retirar mais, não quero retirar,
não vou conseguir ninguém para ir buscar, liga, manda mensagem desistindo, por favor, tá? Caso o interessado e inscrito não vá retirar o kit na data estipulada e também não avisou, esse automaticamente vai ser desligado da próxima entrega, podendo sim retirar novamente, fazendo uma nova inscrição, tá? Então, diferente do Marmitex do ano passado, o que acontecia? Passava lá 3 dias, 1 semana sem retirar, era cortado. Dessa vez não, dessa vez vai ser cortado automaticamente. Por quê? Porque vão ser só 2 dias para retirar. Um dia, eles vão retirar o hortifruti e no outro estipulado vai retirar o restante dos alimentos, tá bom? Essa inscrição, então, vai acontecer novamente para os pais que, de repente, não realizaram na primeira etapa. E eu vou informar para vocês a data, assim que a secretaria me passar, eu informo a data da nova inscrição. Pode passar, Josi. Tudo bem? Merenda? Estão entendendo? A retirada, então, do hortifruti vai ser quinzenal e a retirada dos demais gêneros alimentícios mensal. Então, o pai vai na escola por 2 vezes, né, no mês. Completando 15 dias, ele vai retirar hortifruti, frutas, verduras, legumes, o kit, e quando chegar na outra data, né, completando aí 30 dias, ele vai e retira o restante, arroz, feijão, né, e os demais alimentos que vão ser disponibilizados nesse kit. Quais são eles, Jamile? Ainda não tenho com precisão quais são, tá? Quais frutas vão vir? Também não consigo informar para vocês, mas provavelmente sejam as frutas como de costume já tinha na escola. Banana, maçã, que a gente chama de fruta, que não é fruta de corte, tá? Banana, maçã, porque geralmente a fruta de corte, melancia, mamão, as crianças recebem cortado, né? Provavelmente melancia, eles não vão dar cortada e também não vão dar uma melancia inteira, né? Então, talvez seja uma fruta que as crianças estavam acostumadas a comer na escola, mas que não vão receber aí nesse kit. Então, vai ter uma pré-seleção aí, né? Até por conta de ser um kit, a forma de embalar, para, de repente, a fruta não chegar toda amassada em casa, tem tudo isso, né? É diferente você comer a fruta na escola e você receber a fruta para você levar para casa, tá bom? Material escolar. Ô, Jamile, só um minuto, acho que a Thaísa levantou a mão. Oi, Thaísa, pode falar. Eu acho que não, às vezes, foi na hora para avisar do áudio. Bate, né? É isso que eu ia falar, às vezes bate. Agora já está normal. Entendi. Tá bom, beleza. Material escolar. Bem, o material escolar, ele requer, tá? Para que a compra seja realizada, um processo licitatório, tá? Ou seja, não é só chegar lá, escolher uma papelaria da cidade, ir lá comprar caderno para o Mário Covas, ou comprar lápis para o Mário Covas. Não funciona assim. Quando a compra é feita, ela é feita para a rede toda, tá? Para as 40 escolas da rede. Então, são compras em quantidade bem significativa e valor significativo. Dependendo do valor da compra, o prefeito não pode pegar um dinheiro e ir lá e comprar. Ele tem que fazer um processo licitatório, ou seja, ele tem que montar um processo e disponibilizar para várias empresas de Lorena e região que queiram vender caderno para a Prefeitura de Lorena, que queiram oferecer lápis para a Prefeitura de Lorena, tá? Aí é feito um pregão, né? Onde reúne todas essas empresas, cada uma apresenta o seu preço, e aí a prefeitura opta por aquele que mais se encaixa naquilo que eles estão precisando, tá bom? E esse processo, infelizmente, ele tem uns entraves. Porque quais são os entraves? Às vezes a prefeitura disponibiliza aí o edital, aí chega uma empresa e
entra com recurso, ou seja, contesta alguma coisa, alguma exigência da prefeitura. Aí volta tudo no início de novo. Tem que fazer outro edital, chamar outras empresas. Então, por isso que é demorado, tá? Até que isso saia e a compra seja feita e entregue na escola, demora bastante. Então, o que a gente tem? A gente tem um material de sobra de anos anteriores. Caderno, canetinha, giz de cera, lápis de cor, né? A gente tem algumas massinhas, a gente andou disponibilizando massinha para o infantil, né? Que é eles mais que usam. Então, a gente tem alguma coisa que, se o pai tiver muito apertado, tiver com dificuldade, corre lá na escola. O que a gente tiver, a gente com certeza vai disponibilizar para vocês, tá? A gente só não vai disponibilizar aquilo que realmente a gente não tenha, né? Cola nós não temos, tesourinha nós não temos, né? Então, tem coisas que nós não temos, mas o que a gente tem, a gente com certeza vai disponibilizar. Então, precisou, corre lá na escola, converse com a Regina, converse com algum funcionário, explica e ela vai montar um kitzinho ou disponibilizar aquilo que a gente tiver lá. Tudo bem? Enquanto a gente aguarda aí o material escolar. Bem, os livros didáticos. Os filhos de vocês, então, já estão usando eu peguei exatamente aquilo que eu publiquei para vocês lá nos grupos e na linha de transmissão, tá? Só lembrando sobre a linha de transmissão, eu tenho percebido que alguns pais não estão achando as informações que estão indo para a linha de transmissão. Por quê? Porque geralmente tem pai que não salvou o número da escola como número do Mário Covas. Então, eu até vou colocar... Regina, você pode colocar para mim aí no chat o número da escola, tá? Aquele número do número da escola mesmo, eu não sei de cor. Para que vocês achem esse número aí no celular de vocês e salvem como? Escola Mário Covas. De preferência, se vocês conseguirem colocar esse número no topo lá das mensagens, que tem também um recurso que você pode fazer no WhatsApp, se vocês pedirem ajuda aí para os filhos ou para alguém, quem não souber fazer isso, consegue colocar no topo, ou seja, então todas as mensagens sempre vão aparecer lá alguma coisa, você não vai precisar ficar procurando no seu WhatsApp se veio mensagem da escola, né? Ela estando no topo, ela já vai ficar verdinha e vai ver que é mensagem minha. Então, tem pais que não estão acompanhando a linha de transmissão porque não salvaram esse número da escola. E aí, o que acontece? Esse número vai lá para o fundo, vai lá para o final da lista, e às vezes acaba não vendo. Aí também não vê no grupo, e aí fica desfalcado e fica sem a informação, tá? Então, o que é a linha de transmissão? É o número direto comigo. Então, todas as informações que for a respeito de coisas gerais da escola, informações gerais da escola, eu coloco na linha de transmissão e vai direto no seu privado. Ele não vai aparecer lá no grupo junto com as fotos e com as outras mensagens, ele vai aparecer direto ali, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Voltando à questão do livro didático, então, esses são os livros que vocês já retiraram. Tem pais que ainda não foram retirar os livros, então, o que a gente entende? Que esses que ainda não foram retirar os livros, os filhos estão com atividades atrasadas, e muito atrasadas, tá bom? Então, pode passar, Josi. Então, aí tem o kit do primeiro ano, agora a gente já conseguiu ajustar, né? O terceiro ano que a gente estava em falta, primeiro ano História e Geografia também que a gente estava em falta, a gente já está conseguindo ajustar. Então, é o que vocês já receberam, só para vocês lembrarem que os livros que nós estamos trabalhando. E logo, nós vamos ter mais 3 livros. Então, a gente vai estar colocando aí na linha de transmissão, né, mandando mensagem para vocês e disponibilizando a data para retirada de mais 3 livros. Um é o Ler e Escrever, vocês já conhecem do ano passado, só que agora ele vem Ler e Escrever junto com Natureza e Sociedade. Vem mais algumas atividades aí voltadas para ciências, história e geografia. Aí tem também o Aprender Mais,
que é um livro que a gente vai usar como uma forma de verificar os conhecimentos adquiridos pelos alunos e também como uma forma de reforço. Então, a gente vai dar como atividade complementar, se a gente quiser reforçar alguma coisa, a gente vai estar trabalhando esse aprender mais. E o EMAI, que o ano passado era junto com ler e escrever, agora ele está separado, que é o de matemática, tá bom? Então, eu vou avisar para vocês a data para vocês retirarem mais esses 3 livros. E aí, nós vamos estar trabalhando com todos eles. Como? De forma concomitante, ou seja, ora a atividade vai ser nos que eles já estão fazendo, ora a atividade vai ser em um desses 3. Então, a professora vai sempre identificar lá em qual livro que é, em qual página. Então, fiquem atentos na identificação do livro, tá bom? Bem, do retorno das aulas presenciais. O que a gente já pode informar para vocês sobre isso? O retorno não depende da gente, né? O retorno, ele só vai acontecer diante da autorização do senhor prefeito municipal por meio de decreto, né? Que seguirá o Plano São Paulo e respeitará a situação de contágio da Covid-19 na cidade. Então, o município de Lorena está seguindo o Plano São Paulo e está respeitando a fase em que a cidade se encontra. Nossa, mas por que as escolas particulares voltaram? As escolas particulares, elas não respeitam o decreto, não, elas respeitam. Tanto é que no decreto não tem nenhum impedimento da volta. Porém, cada situação de escola tem a sua particularidade, né? Então, a gente tem uma situação na nossa escola, enquanto rede, enquanto município de Lorena, que por exemplo, nós temos creches, né? Nós temos escolas de educação infantil com crianças muito pequenas, nós temos escolas de 6º ao 9º, então nós temos uma rede muito grande. É diferente de uma escola particular que tem que trabalhar ali com aqueles alunos daquela determinada escola. Eles não têm que pensar nas outras escolas, eles estão pensando só na escola deles, na logística e na organização da escola deles. Então, é mais fácil. Nosso não, nós temos que pensar em rede, porque não adianta, não pode voltar só o Mário Covas. Tem que voltar o Mário Covas e todas as outras. Só que o Mário Covas tá apto a voltar, está todo estruturado para voltar, mas tem uma outra escola da rede municipal que não está. Então, não pode ter essa divergência, porque nós somos uma rede de ensino. Ou volta todas as escolas da rede municipal de ensino, ou não volta nenhuma, tá bom? Então, por enquanto, a gente falta-nos alguns ajustes ainda para que a gente volte com total segurança. E assim que o senhor prefeito liberar e disser, não, pode voltar as municipais, já está tudo organizado, já está tudo certinho, já vamos voltar, e essa volta não é a volta com todo mundo, tá, gente? Não pensem que a volta vai voltar as aulas, vai voltar todo mundo para a escola, vamos ter recreio, deixo meu filho às 7, pego meu filho às 11. Não vai ser assim, tá? Então, a gente está construindo um plano de retorno, tá? E esse plano de retorno, ele tem que ser feito de forma muito cuidadosa para que não ofereça nenhum tipo de perigo aos filhos de vocês, e nem para a gente também, tá? Porque nem todos os professores foram vacinados, né? Foram vacinados somente os professores acima de 47 anos. Eu, por exemplo, não fui vacinada ainda, né? A maioria dos professores não foram vacinados. Então, porque às vezes a gente escuta, os professores foram vacinados, né? Vê nas mídias, vê na televisão, enfim. E acha que todo mundo já tomou vacina. Não é bem assim, tá bom? Só tomou vacina os acima de 47 anos. Oi, Regina. Jamile, pois não. 20% só dos professores da rede foram vacinados. Então, viu, gente? Deu cerca de 200 professores, de 900 e pouco. Para vocês terem uma ideia, né? Então, quando se fala que liberou vacina para os professores, não é bem assim, tá bom? Serão respeitados, então, os protocolos de segurança determinados pela Secretaria de Saúde,
com a volta de 35, Kátia levantou a mão, Carolina, Kátia, quer falar alguma coisa? Não? 35% do número de alunos cujos pais autorizarem o retorno. Então, por isso que a gente mandou aquele forms. Teve pai que ainda nem respondeu. A gente precisa do retorno, da resposta daquele forms que nós enviamos sobre o retorno às aulas. Teve pai que não respondeu porque disse que o filho não ia retornar, mas ele precisa responder e confirmar que o filho não vai retornar. Não era para responder só quem queria o retorno, é para responder quem queria e quem também não quer o retorno, tá? Ambos têm que responder aquele questionário que eu enviei. E é baseado nesse retorno do questionário que a gente consegue ver quais pais querem que os filhos voltem e quais pais não querem. Baseado naqueles que querem que os filhos voltem, a gente vai trabalhar com 35% desse número de alunos. Tá bom? Para que a gente consiga aí ter um número correto, um número seguro de alunos em sala de aula. Teremos 5 aulas, normal, como já é de costume. O aluno vai ter as 5 aulas do dia. Porém, ao invés de 50 minutos de aula, eles terão 30 minutos para cada aula. Não terão recreio, tá? E a entrada e a saída também será gradativa. A gente vai estipular aí horários para a entrada do infantil, depois para a entrada do primeiro ano, para a entrada do segundo, para não ter aglomeração na porta, para não ficar todo mundo parado na porta para esperar o filho sair da escola e ter aglomeração. O pai não vai poder entrar, conversar com a professora, dizer isso, dizer aquilo, vai ter que deixar a criança entrar sozinha. Então, tudo isso vai ser diferente, né? Porque a gente não pode liberar a entrada do pai, aí vai o pai, vai o tio, vai a tia, entra os 3 junto com a criança. Não vai ter isso, infelizmente não vai ser assim. Vai ser bem diferente, né, esse momento. Vai ser uma acolhida, vai ser uma alegria, porém, com muita cautela, com muita segurança, para que a gente consiga que todo mundo fique bem aí nesse retorno. Tudo bem? As atividades dos alunos que retornarão e ficarão remotos... Oi, pode falar. A Kátia Santos quer perguntar. Pode falar. Kátia, você pode abrir o seu microfone. Boa noite. Boa noite. Então, eu gostaria de saber, em relação à vacina, quando voltar às aulas, as crianças elas vão ser obrigadas a tomar a vacina ou vocês não têm nenhuma informação sobre? Então, na verdade, acredito que na volta às aulas, Kátia, não tenha nem liberado vacina ainda para as crianças. Né? Não tem. As únicas crianças que foram liberadas recentemente para tomar vacina são crianças com deficiência. Inclusive, em Lorena, acho que foi ontem, hoje, essas crianças foram liberadas para tomar vacina, não é isso? É isso, né, Regina? Só acima de 18 anos. Ninguém abaixo de 18 anos tem autorização para ser vacinado, nem as pessoas com deficiência. Ah, então, tá porque vendo? A vacina Então, só foi testada para maior de 18 anos. Tá, então a vacina não foi testada para crianças ainda. Então, eles vão retornar... Essa era a minha... Desculpa. Pode falar, essa era a minha preocupação, porque os boatos que falam, né, que as crianças têm que ser vacinadas para o retorno, então eu estava com essa dúvida. Não. A gente não vai exigir que nenhuma criança seja vacinada, até porque não foi testada, até porque, né, a gente sabe dessa questão que ainda vai demorar um pouquinho, e dos professores também não tem como a gente exigir, porque também depende de um quadro de vacinas que vem, né, do governo, então a gente tem que acatar. A gente só tem alguns professores, por exemplo, vamos imaginar lá, eu tenho um professor que ainda não foi vacinado e ele é grupo de risco. Esse professor, ele não vai retornar ao presencial. A sala desse professor vai continuar remota, porque ele não tomou a vacina e ele é grupo de risco.
tá? Então, por exemplo, bom, em relação obrigada. ao professor já fica um pouquinho diferente, mas as crianças pode ficar tranquila que nesse momento não tem nenhuma dessa exigência não, tá bom? Tá bom, obrigada. As atividades, então, tanto para os alunos que vão voltar para o presencial, quanto para os que vão ficar remotamente, elas serão as mesmas, tá? Então, a atividade proposta lá no site, pega impressa na escola, vão ser as atividades trabalhadas na escola no presencial, tá? Outra questão que eu não coloquei aí, mas é importante salientar, que dependendo do número de crianças que retornam por sala, a gente vai fazer também um revezamento, tá? Por grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, se necessário for, tá? A não ser que essa sala tenha um número muito pequeno de crianças que querem retornar. Aí a gente vai conseguir que eles vá à escola de segunda a sexta. Caso contrário, eles vão para a escola 2 vezes ou 3 vezes na semana, revezando com outros grupos, tá bom? O uso de máscara será obrigatório e iremos garantir o distanciamento de 1,5 metro em classe. Então, eles não vão sentar pertinho, vai ter o distanciamento entre carteiras, né? A higienização das carteiras e dos espaços fica por conta da Milclean, então eles vão ter toda uma rotina de higienização entre a entrada e a saída dos alunos, de um período para o outro, tá bom? Na entrada, os alunos terão a sua temperatura aferida, então por isso também que não pode chegar todo mundo numa mesma hora e juntar todo mundo lá, porque vai aferir a temperatura, a criança é liberada, aí vem o outro com distanciamento, vai aferir a temperatura, a criança é liberada, e assim sucessivamente. Se acontecer de, nesse momento, aferir a temperatura e a criança estiver com a temperatura elevada, a criança, nesse momento mesmo, já volta para casa. Então, não adianta mandar o filho sozinho para a escola, ou caso ele vá sozinho e a temperatura dele esteja alterada, ele vai entrar, vai ficar num espaço que a gente vai deixar reservado, vamos entrar em contato com a família tem que buscar a criança na escola. Essa criança nem entra na sala para aguardar os pais chegarem, ela já vai ficar num outro lugar aguardando os pais chegarem. A gente não pode correr o risco, pode ser uma simples gripe, como pode ser o vírus, tá? Então, ela nem entra na sala, e se caso a criança for e o responsável ainda estiver na porta da escola, dali mesmo a criança vai embora. E aí não adianta falar, não, mas ela tá com febre quando ela tomou chuva, ela tá com febre porque ela tá com a rinite atacada. Eu sei porque ela tá com febre, ela vomitou, passou mal, comeu uma coisa que não fez bem. Infelizmente, a gente não vai poder, nesse momento, levar isso em consideração, como normalmente a gente faz, do tipo, tá bom, então deixa, se ela passar mal, a gente liga. Não pode. Nesse momento, não pode ser assim. Então, a gente não vai poder dizer, tá bom, então deixa. Se você está garantindo que é isso, a gente não pode fazer isso, tá? Infelizmente, vai ter que voltar para casa, tá bom? Ô, Jamile. Oi. Tem uma questão aí, acho que é da Beth, mãe do Arthur. Como ficarão as crianças que precisam de mediadora? Isso já foi conversado com o CRE, tá? E com exceção dos mediadores que são grupo de risco e ainda não foram vacinados, esses não retornarão. Os que já foram vacinados ou que, porventura, não são grupo de risco, eles têm que trabalhar com as crianças com uma certa proximidade. Então, para eles, vai ser disponibilizado o mesmo equipamento que vai ser disponibilizado nas creches, tá? As técnicas das creches, elas vão receber jalecos, luvas, elas vão receber um material de maior proteção, tá? Que elas vão utilizar com os bebês, com as crianças pequenas. Então, no CRE já está negociando essa possibilidade do mediador usar também esse equipamento, tá bom? Por ter que ficar bem próximo da criança. Depois, demais orientações, como escala de aluno, horário de aula, eu vou estar disponibilizando para vocês assim que for autorizado o retorno. Então, se falarem lá, dia tanto de junho ou de maio, a gente retorna.
Aí, com certeza, eu farei uma reunião antecipada, mandarei todas as instruções, divulgarei as escalas e tudo direitinho, tá bom? Tudo certo em relação ao retorno? Bem, ainda falando desse retorno, eu quero mostrar para vocês quais dados a escola tem, tá? Para poder montar o nosso plano de retorno. Após o questionário que vocês responderam para a gente, obtivemos esses resultados. Essa quantidade de alunos aí que eu vou apresentar para vocês é a quantidade que a gente conseguiu apurar até o dia 4 de maio, tá bom? Depois disso, a gente ainda não computou. Quem respondeu depois, então, não está dentro dessa... Então, baseado nesse gráfico aí de setores, a gente vê que 44,6% dos alunos não retornarão às aulas presenciais, permanecendo no ensino remoto exclusivamente. Então, esses pais não querem que os filhos voltem, tá? E 55,4% querem que os filhos retornem ao ensino híbrido, ou seja, né? Por que ele é híbrido? Porque ele não vai ser o tempo todo presencial. Vão continuar existindo atividades para serem feitas em casas e complementadas em casa, tá? Então, ele vai fazer as atividades na escola, mas ele vai dar sequência nelas em casa, para poder trazer para o professor, tá? Foi um total de mais ou menos 220 respostas, tá? Que a gente obteve. A escola está com 400, eu fiz a contagem, chegou já nos 400 alunos, 400 e pouquinho, tá? É o que a gente está na nossa escola agora. Então, quer dizer, metade da escola respondeu o questionário. Por isso que eu enfatizo a importância, gente, de divulgar, de estimular. Eu sei que às vezes vocês também, entre vocês pais, vocês se comunicam, estimule o pai do coleguinha do seu filho a responder, explique, né? Ajuda a gente aí nessa campanha de mostrar a importância de responder as coisas que a escola envia, tá bom? Tem de forma impressa também, se não puder abrir, se não conseguir abrir o link, vai na escola, retira de forma impressa, tá? Aí aqui tem os dados, né, por classe, então cada corzinha aí é de uma classe, corresponde ao número de alunos de cada classe, né? Por enquanto, a classe assim que mais está aí no topo aí de resposta é o segundo ano A, da professora Kelly. Deixa eu ver qual outro. Primeiro ano A, da professora Mônica. Acho que a fase, né? Primeira fase B também está com bastante resposta. Pode subir, Josi. Depois a gente tem... eu acho que é isso mesmo, os que mais responderam aí, né? Depois a gente tem isso em números, tá? Como faço para responder essa questão se minha filha volta ou não às aulas? Pois ela começou na escola há um pouco mais de um mês. Ah, tá bom. Eu vou pedir para os professores disponibilizarem mais uma vez o link nos grupos, tá? E aí você clica nesse link que o professor vai disponibilizar e responde as questões no Forms, tá bom? Responsável é Giovana, né? Giovana Moura, é isso? Tá? Então, eu vou pedir para os professores disponibilizarem, eles têm os links desse Forms, desse questionário, eles vão disponibilizar mais uma vez, tá bom? Aí você responde. Pode subir? O quarto A também teve um número expressivo, Jamile, de resposta. Sim, quarto ano A, da professora Gabriela. Maria Gabriela. Aí a gente tem isso em números, tá bom? Ó, então, da primeira fase, vamos direto para o primeiro ano, aí da fase eu falo amanhã. Primeiro ano, 19 alunos, primeiro B, 10, primeiro C, 10, segundo A, 15, segundo B, 8, terceiro A, 11, terceiro B, 13 alunos, terceiro C, 17, quarto ano A, 22, quarto ano B, 17, quinto ano A, 16, quinto ano B, 17. Olha para vocês verem como foram poucos pais.
A gente tem, em média, 25 a 30 alunos em cada sala. Então, vocês verem, né, que poucos, e como é importante isso para a gente, porque senão a gente não consegue pensar nesses 35%, né? Aí a gente fez também uma tabelinha para vocês terem uma ideia aí, ó, do total de alunos por classe. Desce um pouquinho, Josi. Ah, tá, você foi direto para o primeiro ano, tá? É que senão eu não consigo ver lá em cima no topo o que é a informação. Isso, só para eu ver aqui. Total de alunos é a primeira coluna, a segunda coluna é quantos vão voltar para o modelo presencial, que a gente chama de híbrido, né? Porque é misturado, presencial e remoto junto. Quantos vão continuar somente no remoto? Quantos alunos a gente ainda não alcançou? Ou seja, de todos os alunos de cada classe, ainda existem alunos que a gente não conseguiu contato dos pais, gente. A gente vai na casa, não acha ninguém. A gente liga em todos os números possíveis e imaginários de celular e ninguém atende. A gente manda mensagem e o pai, às vezes, visualiza e não nos dá retorno. E aí a gente considera esses alunos como não alcançados. Ou seja, a gente não consegue ter contato com eles, né? No primeiro ano A, a gente tem, então, 25 alunos na sala, matriculados, 9 querem voltar, 10 vão ficar no remoto, e um aluno não foi alcançado. A gente não conseguiu o contato da família ainda. Primeiro ano B, 22 alunos na classe, 8 querem voltar híbrido, 2 vão continuar no remoto, e todos os alunos foram alcançados. Primeiro C, 24 matriculados, 3 querem voltar híbrido, 7 vão continuar no remoto e todos foram alcançados. Segundo ano A, 26 matriculados, 8 querem retornar para o híbrido, 7 ficarão somente no remoto e 1 aluno não foi alcançado. Segundo B, 25 alunos matriculados, 6 querem voltar para o híbrido, 2 permanecerão no remoto e todos os alunos foram alcançados. Terceiro ano A, 26 alunos matriculados, 5 querem voltar para o híbrido, 6 querem continuar no remoto e todos foram alcançados. Terceiro B, 23 alunos na classe, 7 querem retornar para o híbrido, 6 vão continuar no remoto, todos alcançados. Terceiro C, 26 alunos matriculados, 9 querem retornar para o híbrido, 8 vão continuar no remoto, 1 não foi alcançado. Quarto ano A, 26 alunos matriculados, 11 querem ficar no híbrido, 11 querem ficar no remoto, todos alcançados. Quarto B, 28 matriculados, 10 querem ficar no híbrido, 7 vão continuar no remoto, todos alcançados. Quinto ano A, 28 alunos, 9 querem o híbrido, 7 vão permanecer no remoto, todos alunos alcançados. Quinto ano B, 26 alunos, 11 no híbrido, 6 permanecerão no remoto e todos alcançados. Lembrando que nem todos responderam ao questionário, tá? Então, a gente está contando com a quantidade de respostas que obtivemos. Aí, a gente tem também um quadro dos alunos no grupo de risco, tá? De cada classe. Pode subir, Josi. Cada classe aí, o número de alunos do grupo de risco. Que, obviamente, não retornarão, mas tem alguns pais que, mesmo sendo do grupo de risco, os filhos sendo do grupo de risco, optaram por retornar, tá? Bem, ficou clara, então, toda essa nossa orientação sobre o retorno? Então, está tudo sendo tabulado, tudo sendo anotado, não está sendo nada... Não entendeu essas informações? O que você não entendeu? Leoz Boutique não entendeu as informações. Adriana, qual que é a sua dúvida? Se existem sala com 100% de respostas? Não, não existe sala com 100% de respostas. Boa noite, Jamile. Oi, Adriana. Então, a minha pergunta é,
por exemplo, tem algumas salas que todos os alunos foram alcançados, certo? Existem Alcançados alcançados no sentido de estão sendo atingidos em relação às atividades, não é alcançados em relação a esse sim. questionário. Ah, tá. Tá? É que não tem nenhum aluno de fora. Todos os responsáveis por esses alunos dessa sala estão cientes de que a gente tem um site, que a gente tem atividade remota, que pode retirar atividade na escola, né? Eles estão cientes disso. Então, isso que é o alcançado. Tá, entendi. Obrigada. Nada. Ana Lúcia, link para responder os alunos. A Ana Lúcia, a professora Ana Lúcia colocou o link aí, ó. Se alguém quiser, que ainda não respondeu, se quiser já salvar aí e depois responder, tá? Ela colocou o link no chat. Jamile, tem alguma data específica para a volta? Foi o que eu falei, tudo depende do decreto e da autorização da Secretaria Municipal de Educação, do prefeito, em sequência, a Secretaria de Educação. Então, ainda não tem uma data prevista, tá bom? Infelizmente, a gente não tem ainda. Mais alguma pergunta em relação ao ensino híbrido, ao retorno? Está bem claro? Está claro? Precisa de mediadora, já respondeu. Tá. Mais alguma pergunta antes da gente ir para as orientações gerais e finais? Ok? Então, seguir. Bem, essas orientações, né, gerais aí, elas foram dadas... Oi, Márcia. Márcia levantou a mão, foi sem querer, eu acho, né, Márcia? Essas orientações, elas já foram dadas na nossa primeira reunião de pais lá em fevereiro. Eu fiz até um manualzinho de orientações, disponibilizei para vocês nos grupos, na linha de transmissão, né? Então, na verdade, voltei nesse manual de orientações e coloquei essas orientações novamente aqui, acrescentei algumas outras coisinhas, tá? E eu vou reeditar, então, essas orientações e divulgar novamente para vocês lá nos grupos e na linha de transmissão. Márcia? Então, tia, a criança não... Fala um pouquinho mais alto que eu não estou te ouvindo. Escola, né? Nesse período aí. Ô, Márcia, se você puder repetir, que não deu para entender. Cortou. Ela quer saber se as crianças não são obrigadas a frequentar as aulas presenciais nesse período. Então, por isso que a gente fez esse Forms. É lá nesse Forms que você vai dizer se você vai mandar ou não o seu filho. Tanto é que lá tem uma opção, vou querer retornar e não vou querer retornar. Aí, se a opção for não retornar, a criança vai continuar fazendo atividades da forma como estamos fazendo agora, remotamente. Certo? Certo. Então, tá bom. Joia. Então, vamos lá. Por que a gente está retomando, né? Devido à chegada de novos alunos, dúvidas frequentes dos pais, resolvemos retomar essas informações a fim de sanar possíveis dúvidas que temos observado. Acompanhem com atenção. Das atividades remotas. É muito importante que os pais acompanhem e organizem um horário para que os alunos realizem suas atividades. Os professores estão à disposição dos alunos diariamente, durante o período de aula, para esclarecimento de dúvidas e videochamadas. Então, às vezes, o seu filho está fazendo atividade no período dele de aula e ele está com uma dúvida, ele pode chamar o professor no grupo, ele pode chamar o professor no privado, né? De repente, ele pode até fazer lá uma chamada pelo próprio WhatsApp, né? Pelo próprio número de vídeo com esse professor, para que o professor explique a atividade para ele, tá? Por isso é importante que o aluno tente realizar no período de aula, no período em que o professor está de plantão, tá? Caso essa criança realize num outro período, ou à noite,
ou no final de semana, e tiver alguma dúvida, aí espera, né, o período que o professor vai estar online, vai estar de plantão, e retira a dúvida nesse período. Pode ser o próprio pai, pode ser a pessoa que ajuda a criança, não necessariamente a criança, né? Então, tem uma atividade lá, você foi fazer no final de semana com seu filho, aí vocês tiveram dúvida, espera a segunda-feira e pergunta, professora, essa atividade, a gente teve dúvida, você pode me explicar, né? Aí, infelizmente, tem que ser assim, tem que achar um tempinho dentro do horário que o professor está de plantão. Por que ele não atende depois? Porque depois já não é considerado mais o horário dele de trabalho, e muitos deles, quase a maioria, estão em outras escolas, atendendo as outras escolas nas quais eles trabalham em outro período, né? E à noite, a maioria deles está atendendo, então, a própria família, né? Porque a gente está de forma remota, mas a gente está trabalhando o dia todo. Eu, por exemplo, a minha rotina continua a mesma. Eu acordo de manhã, levo a minha filha para a escola, ligo o computador, sento aqui na frente do computador, paro para fazer almoço, almoçar, volto pro computador e desligo 6 horas da tarde. Às vezes, muito mais que 6 horas. Então, quer dizer, o trabalho, a nossa rotina de trabalho continua da mesma forma, né? Mesmo estando em casa. Então, eu gostaria que vocês entendessem e respeitassem esse horário de trabalho do professor. Sendo no horário de trabalho deles, vocês podem solicitar a qualquer momento desse horário para tirar as dúvidas, tá bom? Ou até para conversar com o professor sobre alguma coisa que vocês queiram, tá? Os professores de arte, educação física, inglês, eles também ficam de plantão. Só que em seus respectivos grupos, nos dias de aula da classe dos seus filhos. Então, eu vou montar uma gradezinha para vocês saberem quais dias a professora de arte está disponível, quais dias a professora de educação física está disponível, quais dias a professora de inglês está disponível. Porque os professores especialistas, diferente dos outros que são os professores de classe polivalente, professor regente, que a gente chama, eles não dão aula todos os dias na escola, tá? São só alguns dias. Então, nesses dias, eles estão de plantão, e nesses dias, eles recebem as atividades dos filhos de vocês por meio do WhatsApp. Então, por isso que às vezes o pai realiza atividade no sábado e quer postar no grupo de educação física e não consegue. Por quê? Porque a professora só abre o grupo para receber as atividades nos dias da aula dela. Então, eu vou montar essa gradezinha e vou disponibilizar nos grupos para vocês saberem que dias que vocês podem estar enviando as atividades para esses professores. Tá bom? Jamile. Oi. Boa noite. Só uma observação. Eu pedi para os pais que as devolutivas fossem enviadas no meu privado, tá? Tem esse detalhe mais para baixo, Jane. Sim. Por enquanto, eu tô falando só dos dias mesmo, mas tem esse detalhe mais para baixo, tá bom? Vou falar disso. É muito importante que os alunos e pais interajam nos grupos com os professores, tá, gente? O professor está ali, tem que interagir, tem que mandar, tem que conversar, tem que tirar dúvida, né? Pode interagir colega com colega, é para isso o grupo, tá? As atividades do site. Nossas atividades, então, estão disponíveis. Acho ótima essa ideia de grade de dias de aula. Eu vou mandar para vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo. Nossas atividades estão disponíveis no site da escola, com link já disponibilizado no grupo, e serão postados semanalmente toda segunda-feira. Tá bom, gente? Só uma dicasinha, eu não sei, Josi, eu não sei se eu posso dizer que você consegue, na maioria das vezes, postar no domingo. Como é que é mesmo que você falou? Então, assim, na medida do possível, eu tento me organizar à noite, já no domingo, às 10 horas ou às 9h30, eu já realizo a postagem. Mas eu não vou garantir, porque acontece, às vezes, de semana, de ser segunda logo pela manhã, tá? Logo pela manhã, Então, assim, se de repente você quiser se organizar antecipadamente para já deixar na segunda tudo certinho para a criança realizar, dá uma corridinha lá no site, no domingo, bem à noitinha.
Se a Josi tiver conseguido já disponibilizar, perfeito, você já consegue se organizar. Se não, aguarda a segunda de manhã, como é de costume, né? Até às 10 horas da manhã, a gente posta as atividades no site. Pode ir. As atividades impressas, né, estão disponíveis na escola, somente para os pais que procurarem por mim, apresentarem a sua justificativa, né, para poder passar a retirar lá. Elas são retiradas toda quinta-feira, das 8 às 17 horas na secretaria, a partir de quinta. Ah, mas por que do site é segunda e do impresso é só na quinta? Do site é de segunda, posta na segunda e a criança faz até sexta. O da impressa é de quinta a quinta. Por quê? Porque é diferente, gente. Na verdade, o que acontece? A atividade que está no site, a que está impressa, é a mesma. Porém, o professor tem que fazer adaptações. Então, ele tem que planejar duas formas de divulgar a atividade. Uma forma de divulgar pelo site, que tem vídeo, que tem outras coisas que ele pode fazer uso. E uma outra forma de divulgar pelo impresso. E esse impresso, ele tem que ser revisado, a gente tenta diminuir o máximo possível o espaçamento para poder economizar no sentido de cópias, tá? Então, assim, na verdade, a questão da publicação, da disponibilização no site do impresso na quinta é para uma melhor organização dos professores e da escola. Tá? Então, não tem como ser diferente. Tá? Então, na verdade, durante a semana, o professor planeja duas vezes. Ele planeja as atividades do site e depois ele adapta as do site para ser de forma impressa. Então, um exemplo, um vídeo que tem uma contação de história. Não tem como aparecer um vídeo no impresso. Então, eles têm que fazer o quê? Eles têm que procurar a contação de história em forma de texto impresso, de texto escrito, para poder pôr no material impresso, né? De repente, lá no site, eles disponibilizaram um jogo. Aí, eles têm que pegar aquele jogo, transformar o jogo para que ele fique de forma impressa, para o aluno poder fazer também. Então, é complicado, não é simples assim, né? E durante a semana, tanto a escola quanto o professor, eles não têm só que planejar a aula, né? Eles têm os HTPs, eles têm HTPC, eles têm as reuniões, as formações que a secretaria disponibiliza. Então, é uma semana com muitas atividades, né? O professor não está só para planejar as atividades que vão para casa, ele está para várias atividades escolares durante a semana. Por isso que a gente tem que ter essa organização, tá bom? A organização e entrega das atividades. Bem, a organização das atividades em livros, cadernos e folhas deve ser de responsabilidade do aluno e família, para que na entrega ao professor facilite a correção, contendo nome da disciplina, semana de realização, nome e série do aluno. Então, as professoras têm colocado isso lá nas orientações, mas ainda tem criança que escreve, faz a atividade, não coloca a página, não coloca a data, vai numa folha, pula outra, faz na outra, pula outra. Então, ajudem as crianças a se organizarem, tá bom? E a entrega também, gente, tem que estar ou numa sacolinha plástica, ou amarradinha com barbante, os livros com as atividades e o nome e a série da criança. Vocês imaginem 400 alunos, a gente receber livro de 400 alunos, e aí, às vezes, os pais chegam lá com os livros todos soltos, sem nome nenhum, entregar o material do meu filho, não sabe, às vezes, a série que a criança tá, fica muito difícil pra gente, tá? Porque é diferente você pensar no seu filho e a gente pensar em 400 alunos. Então, por isso, a gente tem que se organizar nesse sentido, tá? Entrega de atividades para correção acontece seguindo sempre o cronograma, que eu vou estar passando para vocês, já passei anteriormente, vou estar passando, e devem ser rigorosamente cumpridas para facilitar o retorno para o professor com as atividades devidamente corrigidas. A gente sabe que ainda tem criança que está entregando atividade muito atrasada, né?
Não, pode colocar somente a data nas páginas do livro, tá? Não precisa fazer o cabeçalho no caderno, a não ser que tenha algum registro no caderno, aí coloca lá, viu, Thaís? Aí você coloca no caderno, mas se não tiver registro no caderno, coloca somente lá na página do livro a data, tá bom? O que mais? Isso. Caso o aluno atrase na entrega, ele deverá entregar a atrasada e a recente sempre na próxima data agendada. Ou combinar com o professor uma possível data. Não tem alguns professores que têm disponibilidade de combinar uma data e ir até a escola e corrigir esse material após a data de entrega do calendário que a gente disponibiliza. Mas tem outros que não. Então, esse aluno vai ter que conversar com o professor, combinar direitinho. E o que o professor disser para ele fazer, entrega na próxima data, ou entrega tal dia que eu vou lá buscar para corrigir, aí faz, tá? Então, é isso, vocês têm que falar com o professor. Aí eu coloquei aí a data de maio, que já está correta, né? 24 e 25, não é isso, Josi? Ou é 21, 24, 25? É que eu estou olhando aqui para verificar se é isso mesmo. Espera aí só um minuto. Porque 21 é uma sexta-feira. Então, se alguém já tiver com tudo pronto no dia 21, pode entregar. Isso mesmo, de 21 a 25. Isso. Então, se tiver com tudo pronto até o dia 21, já entrega 21. Mas vai ter de 21 a 25. Aí 21 é sexta, 23, 22, 23, sábado e domingo, não tem como entregar. 24 e 25 é segunda e terça, tá? Aí os professores vão estar corrigindo após o dia 25, e no dia 31 o material já vai estar disponível corrigido na escola. Ah, mas eu não entreguei nessa data, vou ter que entregar depois. Então, entre em contato com o professor, combina, explica, dá retorno, tá? Dá satisfação para o professor nesse sentido, para ele entender o que está acontecendo com você, com a sua família, por que vocês não conseguiram, por que a criança não entregou, tá? Não adianta chegar lá, por exemplo, depois do dia 31, deixar o material e ir buscar depois de 2 dias e falar, não foi nem corrigido. Realmente, não foi. Primeiro, porque não foi combinado entregar após a data com o professor. Segundo, que o professor já esteve na escola fazendo a correção. Então, tem acontecido bastante isso. Não estão entregando na data, não dão uma satisfação, terminam, entregam na escola, depois vão buscar e o professor não corrigiu mesmo, porque não houve um combinado anterior. Olha, professor, posso deixar na escola tal dia? Dá para você ir lá corrigir? Aí ele vai dizer, se der, beleza. Se não, ele vai dizer, não, na próxima data de entrega, você entrega tudo junto, e eu corrijo tudo junto. Mas tem que combinar, tá bom, gente? Em junho, eu coloquei aí uma data mais ou menos, só, né, para a gente poder já se organizar, mas pode ter algum tipo de mudança. Mas baseado no nosso calendário, eu fiz uma estimativa de data aí para o dia 28 de junho, a próxima entrega de atividade, e retirar no dia... Opa, pus errado aí, 28 de junho, acho que a data aí está errada. Retirar corrigido 29, provavelmente não é. Eu errei na data de retirada, tá? Considerem só aí a data de entrega. Sujeita a mudança, lógico. Pode subir? Bem, isso aí já estava no outro, né? Sobre o grupo do WhatsApp, que é destinado à postagem, é proibido envio de mensagem, ficar atento ao horário de atendimento do professor. Quando tiver dúvida, entre em contato. O plantão de dúvida, né? Não sendo permitido entrar em contato com a professora fora desse horário, no privado dela. O grupo de WhatsApp é de suma importância, responsável pelo aluno permanecer no grupo, tem responsável saindo dos grupos, deixando só o filho no grupo, né? A criança tem um responsável, eles são menores, então não pode ficar só a criança no grupo. Pode até incluir a criança, pode, porque fica mais fácil, ela tem o celular dela, ela acompanha para ali, beleza, mas o responsável tem que ficar junto no grupo, tá? Pois nele acontece a interação direta com o professor. Então, eu quero sair do grupo, porque no grupo eu não posto atividade mesmo, eu só levo
fisicamente para correção, então eu vou sair. Bem, é uma opção sair, porém, se houver alguma comunicação, alguma atividade que o professor faça por meio do grupo, infelizmente o seu filho não vai ficar sabendo, né? Ou você não vai ficar sabendo. Então, permaneça no grupo, mesmo que você não poste as fotos com as atividades, o grupo é agora a nossa única forma de comunicação com o professor, tá bom? Além dos grupos, então, foi criada, né, a linha de transmissão, que vai direto no seu privado. Nesse número, a escola envia todos os recados gerais. E as postagens. Volto a explicar sobre as postagens. As postagens de fotos e vídeos, elas são opcionais. Porém, é muito importante que sempre que possível, vocês enviem fotos das atividades dos alunos. Sobretudo em inglês, educação física, que são atividades que geralmente a criança executa de forma mais dinâmica. E aí, você filmando ou fotografando e enviando para o professor, ele já vai validar a atividade como realizada. De repente, ele pode até fazer uma observação de uma forma, por exemplo, que a criança está correndo, uma forma que a criança está pegando uma bola. Ela pode observar o desempenho da criança por meio daquele vídeo e daquela foto. Porém, não é obrigado, porque a gente entende que, às vezes, o celular é muito carregado, às vezes junta muita foto, o celular trava, tudo isso a gente entende, né? Porém, se você conseguir mandar, né, uma vez ou outra, uma fotinho, seria interessante. Agora, tem pais que optam por mandar sempre, mandam tudo, toda hora, beleza também, tá? É legal porque isso faz com que o professor acompanhe a realização das atividades, né? E consiga motivar os alunos, porque aí ele recebe a fotinho da atividade do aluno e aí ele coloca lá uma palavra de incentivo, que legal, você acertou, às vezes corrige quinto, quarto, quinto ano, eu sempre vejo a professora falar, refaça a questão 2, refaça a questão 7, né? Veja essa resposta, não está tão correta. Então, o professor vai interagindo ali, né? E motivando também com palavras de incentivo à criança. Então, para isso que serve as postagens, tá bom? Aí vem, então, a postagem de educação física, tá, gente? Da professora Gabriela, depois eu vou colocar o quadro e vocês vão saber se a professora de educação física do seu filho é a professora Gabriela. Ela só dá aula na escola nas segundas e terças-feiras. Então, na segunda e na terça, ela abre o grupo e recebe as fotos. Então, se você for postar na quarta ou na quinta, o grupo vai estar fechado. Tá? Ah, mas meu filho fez atividade na sexta. Então, guarda bonitinha a fotinho lá. Quando chegar na segunda ou na terça, você já posta. Tá bom? Agora, o professor Jonas e o professor Leonardo, eles estão presentes nos grupos no dia da aula deles, que vocês também vão receber essa grade, porém, eles recebem a atividade no privado deles, no número privado. O professor Leonardo, por exemplo, ele coloca toda quinta-feira, estou disponível para atendimento, ele sempre coloca lá no grupo, que eu vejo que ele coloca aqui, estou disponível de tal hora para atendimento do grupo, né? Então, eles estão disponíveis e recebem no privado deles as postagens, tá? A professora Marilisa de arte também recebe no privado dela, e ela também se manifesta no dia da aula dela, semanalmente, que ela está ali, ela incentiva, ela cobra, ela pede para os alunos postarem. A professora Jane também está disponível, me corrige, Jane, terça, quarta, terça, quinta e sexta, né? Terça, quinta e sexta no período da manhã. Isso, terça, quinta e sexta no período da manhã, que ela está de plantão lá nos grupos. E ela também tem recebido as atividades direto no privado, tá? Eu deixei um recadinho lá no grupo. Eu não fico colocando sempre, mas eu deixei um recadinho pedindo para que enviassem as devolutivas no meu privado. Isso. A professora Adriele, ela recebe tanto no grupo quanto no privado, tá? A professora Adriele dá aula todas as terças e quartas de inglês. E ela tem feito também, em algumas semanas alternadamente, algumas atividades no Forms. Então, o aluno realiza as atividades no Forms e já envia direto para ela.
Então, já aparece direto lá para ela, não precisa nem postar, porque o envio já é a postagem, né? E quando não, ela pede que mande um videozinho ou foto, né? Que é a forma de registro que ela tem feito. E quando não for mandar vídeo ou foto, a forma de registro é na folha ou no caderno, né? Com a atividade respondida, realizada no caderno, para ela corrigir na data lá estipulada. Pronto, pode passar. Busca ativa, o que é a busca ativa? É uma ação que acontece diariamente ao final de cada etapa da correção de atividade. Então, cada etapa, qual a data de entrega? Eu vou passar também, tá? Para o Miguel aí. A data de entrega já vai aparecer. Esta ação acontece diariamente, então todo dia a gente está ligando para aluno, indo atrás de aluno, conversando com o aluno, indo na casa de aluno, tá? E sempre ao final também da entrega, a gente consegue ver quais alunos não entregaram nenhuma atividade. Acho que você subiu muito, Josi. Isso. Aí a gente consegue visualizar, tá? Qual aluno não entregou nenhuma. Aí, quando a gente identifica a não realização das atividades pelo aluno, o professor entra em contato, a escola entra em contato, por telefone, por mensagem no WhatsApp, por visita à residência do aluno, tá? A fim do quê? A fim de orientar, indagar, perguntar o motivo de não estar realizando as atividades. E lembrando que a não realização das atividades resulta em frequência irregular, tá lembrado lá em cima que a gente conversou? Podendo ocasionar a retenção, tá? Pode subir. E aí, dúvidas? Eu acho que eu não coloquei. Coloquei a data de entrega, né? Qual a data para entrega das atividades? Ô, Josi, volta um pouquinho lá o slide para responsável pelo Miguel Silva. Eu vou mandar aí, ó. Eu vou mandar direitinho para vocês isso também, tá bom? A próxima data é 21, 24 e 25 de maio, tá? Bem, finalizamos. E aí, eu vou abrir um pouquinho para as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é o momento de estar fazendo algum questionamento. Nenhuma dúvida? Se você puder fechar um pouquinho essa tela, Josi, só para eu ler a mensagem final. Queridos pais, quando lançamos uma semente na terra, juntamos a ela a esperança e a certeza de que vai nascer uma planta. Da planta, o fruto, e do fruto, novas sementes. Toda semente carrega no seu bojo uma planta dormindo. É fantástica a lição da semente. A educação também é assim. A gente planta sempre, mas não pode exigir que a planta venha amanhã. Leva tempo para que a planta se desperte do seu sono no berço da semente. Nem sempre é possível colher o que se plantou e as coisas caminham devagar. As coisas nem sempre acontecem a curto prazo, mas é preciso acreditar e plantar com a certeza de que, mesmo que a longo prazo, a semente germinará. E aí eu coloquei aí o girassol, né, que é o nosso símbolo aí para esse ano na escola. Nossa escola já está toda lá enfeitada com girassóis, e a gente iniciou o ano com o girassol, se vocês lembram, né, na nossa primeira reunião a gente trabalhou a questão do girassol também. Então, a gente agradece, né, a presença de todos vocês, obrigado por ter ficado aí até o final, né, pelo número que a gente iniciou lá. Poucos pais, eu acho que não conseguiram ficar até o final, então a gente agradece a paciência, tá? E disponibiliza a vocês, né, o nosso número, o número da escola, esse número de WhatsApp, os grupos,
tá? Para as dúvidas. Eu acho que, na medida do possível, eu e a Regina, no número nosso, né, do privado, a gente tem atendido a todas as solicitações que vocês nos fazem, nos pedem. Eulália Fernandes levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Não? Então, é isso. Regina, você quer dar uma palavrinha final? Para a gente poder encerrar. Então, eu agradeço novamente a todos vocês, tá bom? Uma boa noite. A Regina vai dar uma palavrinha final aí para a gente. Oi, Jamile, boa noite, paz. Eu acho que a reunião que a Jamile fez foi bastante esclarecedora, né? E nós estamos na escola diariamente, né? Principalmente no período da manhã. Caso algum pai precise, é só ir até a escola. E aquilo que eu não consegui resolver, eu já passo imediatamente para a Jamile, para os funcionários da escola, e imediatamente a gente tenta estar solucionando. A Jamile comentou a respeito do material. Todas as crianças que vão até a escola e pedem, né, que a família fala que está sem o material, a gente está disponibilizando, tá bom? E em relação a um material para os professores fazerem a correção, que eu peço para vocês se aterem a esse cuidado, porque a nossa maior preocupação é com a questão das atividades dos alunos, né, que elas precisam ser bem identificadas, principalmente agora nessa próxima correção, onde nós iremos receber um grande número de livros, né, então todos os livros e todos os cadernos estarem identificados, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de estar pedindo aos pais é que, na hora de ir retirar a atividade impressa, não ir embora sem antes verificar se o funcionário da escola anotou ali a retirada desse material impresso. Porque nós, né, Jamile, fazemos depois um cálculo, uma tabela da quantidade de material que foi disponibilizado impresso na escola, tá? E em relação aos livros didáticos, como a Jamile falou, ainda tem bastante aluno que não foi à escola para estar retirando, tá? E quem já retirou, como nós colocamos nos grupos, ter um cuidado especial com esse material, porque foi uma luta grande, né, Jamile, para a gente conseguir disponibilizar o livro para todos os alunos, os funcionários da escola. Nós recebemos livros usados, porque o ano passado foi usado muito pouco, então nós organizamos esse livro, apagamos, colamos papel em cima da resposta, para deixar o material todo preparado, para que os alunos desse ano pudessem estar usando, tá? Para facilitar para as nossas crianças. Então, por favor, ter cuidado com esse material para não acontecer de perder, tá bom? E no mais, que nós tenhamos aí um segundo bimestre bastante abençoado, e nós estamos à disposição, tá bom? Deus abençoe a cada um de nós, os professores, funcionários, pais e alunos. Boa noite. Boa noite a todos. E assim, eu vou disponibilizar agora já o link da lista de presença, tá bom? Assim que a gente tiver encerrada a reunião, amanhã provavelmente a gente já disponibiliza a gravação da reunião no link no grupo e também no canal do YouTube, tá bom? Então, quem não preencheu a lista de presença, eu vou disponibilizar já agora, tá? Para os professores colocarem nos grupos, e aí você pode acessar lá pelo grupo o link e responder a lista de presença, tá bom? E quem não conseguiu pegar a reunião inteira, vai poder depois, então, assistir novamente, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Fique com Deus.